que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo vinde em nosso auxílio e socorrei-nos sem demora. Imaculado coração da Virgem Maria, confiança, saúde, vitória minha. Que a misericórdia divina não permita que seja aprovado no Brasil a lei do aborto. Jesus disse aos seus discípulos: Dai vós mesmo de comer. Os discípulos estavam junto com Jesus num lugar deserto, aonde tinha uma multidão ao seu redor. E os discípulos ficaram preocupados porque já estavam chegando a noite, não tinha comida para aquela multidão. E eles falaram para Jesus, para que Jesus dispensasse aquela multidão para que elas fossem embora para suas casas, para poder se alimentar. E Jesus disse para os seus discípulos: Dai vós mesmo de comer, não precisa mandar essas pessoas embora. E os discípulos não entenderam porque eles não sabiam como ia se dar isso, porque não tinha ali comida. E eles falaram para Jesus: Só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala para os discípulos pegar, trazer, levar até ele esses pães e esses peixes. E ali Jesus ergue ao céu, dá graça, abençoa, e ali há uma grande multiplicação dos pães e dos peixes, onde todos se alimentam e fica saciado e sobra cestos e cestos de alimento. Trazendo isso, né, para a nossa vida, trazendo isso, né, esse ensinamento de Jesus, ali já era uma prefiguração do sacerdócio, né, da Sagrada Eucaristia, a missão a qual os apóstolos teriam que cumprir no seu apostolado, de levar para os fiéis a Eucaristia, o pão do céu, o pão da vida, que jamais pode faltar na vida dos cristãos. Este pão que alimenta a nossa alma, esse pão que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é dado pela graça das mãos do sacerdócio, não pode faltar na nossa vida. Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto, é o dia qual a igreja celebra o dia do sacerdócio, o dia do padre, né, a vocação sacerdotal. Hoje é o dia que celebra a vocação sacerdotal dos padres, né? Então, esta é a grande missão do sacerdote, de levar para os fiéis Jesus Cristo, presente na Eucaristia. E também trazendo um ensinamento para a nossa vida diante dessas palavras de Jesus, aonde Jesus disse para os discípulos: Dai vós mesmo de comer. E eu meditando essas palavras, e vinha no meu coração quantas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade. Quantas vezes nós queremos cobrar de outros, cobrar das autoridades, cobrar das pessoas que administram a cidade um bem maior, cobrar com que eles executem, né, a missão. Claro que nós precisamos cobrar, claro que eles precisam realizar com a responsabilidade de uma boa administração, mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Muitas vezes nós somos igual esses discípulos que disseram: manda embora, manda essa multidão embora para que elas possam se alimentar. Essa é uma tendência que há no nosso coração de querer que o outro faça e nós não correspondemos também com o nosso compromisso, com a nossa missão, com a nossa responsabilidade diante dos fatos, diante das situações. Muitas vezes nós queremos cobrar uma boa administração da prefeitura, mas nós jogamos lixo na rua, nós jogamos latinha no chão, nós jogamos papel na calçada. Muitas vezes quebramos as coisas públicas, não cuidamos das coisas públicas.
nós não cumprimos com o mínimo, o mínimo que é nós, o mínimo que é fazer a nossa parte. E se cada um de nós nos comprometesse de ser melhores cristão, melhor cidadão, o mundo seria transformado. Não precisávamos esperar de um administrador, mas se todos nós, principalmente nós que somos cristãos, não vou nem falar das pessoas que são ateus, das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, mas eu estou falando de nós, católicos, cristãos, que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra de Deus. Se nós tivéssemos atitudes cristãs diante das situações, o mundo seria transformado. Quantos milhões de católicos existem no mundo inteiro? Quantos católicos existem na sua cidade, na sua casa? Então, se nós católicos desse testemunhos do Evangelho de Jesus Cristo, o mundo seria diferente. A nossa cidade seria diferente. As pessoas que convivem conosco seria diferente. Mas nós fazemos muitas vezes igual aqueles discípulos, manda embora. Porque a gente não quer se comprometer com o outro. Nós não queremos se comprometer com aquele que sofre, aquele que passa necessidade ao nosso lado. Ah, mas não vai adiantar nada eu ajudar essa pessoa. Existem milhões de pessoas aí que passam necessidade. Mas se a gente ajudar um, no meio de milhões de pessoas, é um a menos que vai deixar de passar necessidade. E se a gente fizer cumprir com o nosso dever, nós vamos percebendo que ao nosso redor as coisas vão mudando. Mas se não começar de mim, se não começar dentro da minha casa, se não começar do ambiente que eu vivo, realmente nunca vai haver mudança. Por isso, precisa acontecer uma mudança a partir de mim. Como Jesus falou para aqueles discípulos, pega lá os seus 5 pães e os 2 peixes. É com isso que eu quero fazer a graça acontecer. Quantas vezes nós nos escondemos para não ajudar o próximo, para não servir, porque falamos, deixa para aquele fulano, ele fala bem, deixa para aquele ciclano, ele canta bem, deixa para aquela outra pessoa, ela fala bem. E aí nós vamos nos escondendo e não nos colocamos a nossa vida à disposição de Deus, à disposição do outro, e vivemos no nosso mundinho, no nosso comodismo. E quanto mais a gente se colocar à disposição de Deus, quanto mais nós nos colocar à disposição do outro, Deus vai nos acumulando de graças e de dons. Jesus ele fala naquela parábolas dos talentos. Quando a gente não coloca à disposição do outro os dons, os talentos que Deus nos deu, Ele vai tirar. Ele vai tirar de nós e dar para aqueles que não têm, para aqueles que estão realizando a graça de Deus. E quantas pessoas que é enriquecido de dons, mas não coloca à disposição do outro. Que fica muitas vezes esperando que o outro faça, que o outro socorre, que o outro ajuda, mas você continua preso no seu mundo e no seu egoísmo. E hoje a palavra de Deus vem nos incomodar nisso. Dai vós mesmo. Ai, Senhor, mas eu não tenho o que dar. Dá o pouco que você tem, que a graça de Deus vai acontecer. Ah, mas não adianta ajudar esse tanto de gente passando necessidade. Ajude um. Porque se aquele um melhorar de situação, daqui a pouco ele já vai poder ajudar mais um. E assim vai indo a corrente do bem.
Assim vai indo a graça de Deus acontecendo na vida de cada um de nós. Mas se a gente não se colocar à disposição do outro, se a gente não doar pelo outro, nós vamos estando enterrando os talentos. E um dia nós vamos prestar conta a Deus. Um dia iremos prestar conta ao Senhor que nos deu tantas graças, tantos bens, e nós não correspondemos, e nós não partilhamos, e nós não socorremos as pessoas que estavam ao nosso lado. Quanto bem nós deixamos de exercer dentro da nossa casa. Quanto a gente poderia ser melhor. Quanto a gente poderia se doar mais pelo outro, para que o outro pudesse ser saciado, para que o outro pudesse sentir amado, para que o outro pudesse sentir abraçado. Mas nós muitas vezes não fazemos isso. Quanto nós poderíamos estar fazendo para o próximo. Mas aí nós vamos vivendo nessas justificativas a qual os discípulos pensavam. Ah, mas não vai adiantar, nós não temos comida para esse tanto de gente. Ah, mas não vai adiantar diante dessa situação. Essa situação é difícil demais de se resolver. Não vai adiantar eu falar isso, não vai adiantar eu dar esse dinheiro, não vai adiantar eu dar essa cesta básica. Mas Jesus fala para nós no dia de hoje, realmente só isso não adianta, mas com a minha graça vai adiantar. Por isso que nós precisamos unir a Jesus. Eu sempre falo isso. Nós precisamos estar unidos à graça de Deus. Porque a nossa miséria, unida com a graça de Deus, ela pode ajudar a outra pessoa sim. Um pouco que a gente dá com Deus é muito na vida do outro. É capaz de transformar a vida do outro. Porque é o próprio Deus que age diante das situações. É o próprio Deus que nos conduz. É o próprio Deus que nos dá uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto, uma palavra de amor diante de uma situação. É o próprio Deus que caminha conosco. É o próprio Deus que realiza a graça através de nós. Então, por isso nós precisamos ter esta confiança. Por isso que nós precisamos estar unidos ao Senhor e clamando ao Espírito Santo que ele venha nos iluminar diante das situações, que o Espírito Santo venha nos conduzir diante de todas a qual Deus nos confiar, todas as missões. E Jesus ali, ele nos ensina isso, né? Ele pega o pão, ele apresenta ao Pai e dá graças. Quando Deus confia a nós uma missão, nós, antes de ir a essa missão, nós apresentamos a Deus a situação. Quando tem uma situação para resolver, primeiro antes de ir resolver, a gente apresenta ao Pai. A gente pede a Deus uma sabedoria para lidar com essa situação. A gente pede a Deus palavras sábias, iluminadas, para ajudar alguém. A gente agradece a Deus por essa missão que Ele confia a nós. Senão, nós precisamos hoje aprender com o próprio Cristo. Por isso que Jesus fala, aprendei de mim. E Jesus, ele quer nos ensinar isso. Ensinar a fazer a vontade do Pai. Ensinar a conduzir os nossos passos diante das situações em que nós vivemos. Por isso, quem está unido a Deus não erra. Por isso, quem está unido a Deus faz a vontade de Deus acontecer nas suas atitudes. Por isso que na primeira leitura fala, né? Acho que na segunda leitura, quem nos poderá separar do amor de Deus? As tribulações, as perseguições, as doenças, nada nos separa do amor de Deus, quando realmente nós estamos unidos a Deus.
quando nós temos uma vida de oração, né? Eu achei tão lindas as palavras que o irmão do Dom Henrique, ele falou, né, que as últimas palavras de Dom Henrique antes dele partir para a eternidade. Ele falava que o corpo estava fraco por causa da doença respiratória, ele estava abatido, estava fraco, mas que o espírito estava forte. A doença jamais afastou Dom Henrique de Deus. O espírito dele estava fortalecido porque ele estava unido a Deus. Então nós precisamos pedir a Deus esta união esponsal da nossa alma com Deus. Precisamos a cada instante da nossa vida, tudo que a gente for realizar, tudo que a gente for fazer, apresentar a Deus, pedir a orientação de Deus, pedir a força do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer fortalecidos e unidos. Só assim nós vamos compreender a vontade de Deus na nossa vida. Só assim nós vamos poder cumprir com a nossa missão, cumprir com aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer para nós. Mas se a gente não estiver unido com Deus, como nós vamos realizar a vontade dele? Se nós nem mesmo sabemos qual é a vontade de Deus na nossa vida. E nós só descobrimos a vontade de Deus na nossa vida quando nós estamos com Ele, unidos a Ele. Então, peçamos isso. Peçamos isso. Gastemos mais tempo para estar na presença de Deus. Nós gastamos muito pouco tempo de estar na presença de Deus, de estar em oração. Por isso, peçamos nesse dia de hoje, nesse domingo, dia do Senhor, essa graça de dedicar esse dia, de estar na presença de Deus, mesmo diante dos nossos afazeres, diante dos nossos trabalhos, mas estar com o nosso coração, com o nosso pensamento unido a Deus. Assim como Santa Teresinha fazia, né? Todas as coisas unido a Deus. Todas as nossas atitudes por amor a Jesus, por amor a Deus. Assim vamos cumprir a nossa missão, cumprir bem a nossa missão, de dar ao outro de comer, porque nós vamos ter o que dar, porque nós não podemos dar de nós mesmos, nós precisamos dar o próprio Cristo para o outro. Pedimos a misericórdia divina nesse dia, que ela nos alcance, alcance o nosso coração, alcance a nossa família, alcance todos aqueles que estão doentes, abatidos. Rezar pelos nossos sacerdotes no dia de hoje, pelo Padre Marcos, por todos os padres que nos direcionam, os padres da nossa paróquia, aqueles padres que estão desanimados, aqueles padres que estão doentes, aqueles padres que perderam a fé, o ânimo, pedindo a plenitude do Espírito Santo sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos bispos. Rezemos pelo nosso Papa, rezamos por todas as vocações sacerdotais, por todos os seminaristas que estão se preparando para um dia receber de Deus a graça do sacerdócio. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que ela venha nos auxiliar, que ela venha nos conduzir, ela que é a mãe da misericórdia, ela que é a nossa formadora, ela que é a nossa protetora, que ela nos cubra com seu manto sagrado nesse dia de hoje. E que Jesus, Maria e José seja a nossa família aqui na terra e nos ajuda a conduzir a nossa família segundo a Sagrada Família. Rezemos pedindo a misericórdia divina sobre todos nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva Jesus!